Como é que está o agro hoje em pleno março de 2026? Quais os principais desafios desse importante segmento da economia? Como é que alguns produtores conseguem driblar melhor as dificuldades? Como nasceu a Expo Direto? Olha, nós temos muitas perguntas e convidados aqui com bastante experiência para responder cada uma delas. Tá começando o Pod Café, o podcast oficial do programa Café Expresso da Rádio UPF. Já lembrando que esse conteúdo ele está disponível em áudio e vídeo nas nossas redes sociais. Então, no Facebook, no YouTube da Rádio UPF, também no Spotify, você encontra lá no nosso canal de conteúdo como Rádio UPF+. Eu vou aqui apresentar os nossos convidados. Mauro Rizardi, professor, doutor em agronomia, pesquisador, hoje presidente da Fundação UPF. Professor Mauro, obrigada por aceitar o convite dessa conversa aqui com a gente. Obrigado, Thaís. É uma satisfação poder participar, né, desse bate-papo, essa conversa, contando um pouco também da nossa trajetória, mas principalmente da participação da universidade dentro da Expo Direto, né? E é uma satisfação aqui também ter o nosso convidado, que vou deixar para você apresentar, mas que representa justamente essa pujança aí que hoje é a Cotrijal, e essa feira que é pro cenário nacional, né, internacional, eu diria até, né, pela participação aí de diferentes países no contexto do agro. É verdade, a gente tem o prazer de receber aqui o Enio Schroeder, que é vice-presidente da Cotrijal. Tem uma história linda aqui dentro da cooperativa, são 50 anos atuando aqui. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar conosco aqui no meio da feira e de uma agenda lotada que a gente sabe que vocês têm, viu? Obrigado, Thaís. Quero cumprimentar aqui também o professor Mauro Rizardi, que é doutor, professor renomado. E é uma honra também poder dividir esse espaço aqui e falar um pouco sobre os assuntos que vamos colocar daqui a pouco. Olha, a gente está aqui em plena Expo Direto, gravando esse podcast durante a edição da feira agora, então, de 2026. Estamos aqui dentro do stand da Universidade de Passo Fundo. Você vai ver ao fundo aqui o movimento, né, desses visitantes. O agro movimenta números impressionantes. Professor Mauro, quando a gente fala em agricultura no nosso país, qual é a realidade? Que números são esses? Culturas predominantes? O que você diria para introduzir esse assunto? Acho que as primeiras informações a gente tem que pensar em números, né? Então, saiu recentemente a participação do agro em si dentro do PIB. Nós tivemos um aumento no PIB dos serviços 1%, de indústria em torno de 1,6%, e tivemos 11% de aumento no PIB em função do agro. Então só esse número já representa a importância do agro na escala nacional, e não é diferente no Rio Grande do Sul. Nós temos um cenário de sul do Brasil, onde predominantemente a gente tem a cultura da soja. Nós temos aí aproximadamente, arredondando os números, aí 7 milhões de hectares de soja. Temos aí aproximadamente 600 mil hectares de milho, 600, 700. Né? Temos o arroz com mais 1 milhão de hectares, ou seja, nas culturas de verão, né, nós temos aí aproximadamente 9 milhões de hectares, com outras culturas menores. Mas por outro lado, nós temos as culturas de inverno, que aí passa a ter uma oportunidade, a gente pode até discutir depois. Nós temos o trigo como uma cultura importante e regional. A própria cooperativa, ela nasceu a partir da cultura do trigo, né? A Cotrijal e outras cooperativas, e onde nós temos aí o trigo hoje com 1 milhão e 200 mil hectares na última safra. Então nós temos um potencial muito grande no trigo, canola e outras culturas. Então nós temos uma pujança regional, estadual e nacional muito grande na agricultura. E vem junto a pecuária, vem toda a cadeia produtiva, o que está por trás do agro. Porque a gente pensa no agro, na produção, no grão. Não, o agro é muito mais que isso. É o maquinário, é o serviço, né? Os nossos municípios, em anos que têm safras boas, o município ganha, a sociedade ganha com isso. Então quem está nos ouvindo, né, do agro, ela pode ter certeza que o fato de eu ter uma lavoura, uma produtividade alta, um retorno, né, é óbvio que é bom para o produtor, mas acima de tudo, para a sociedade é mais importante.
Bom, o senhor nos contava aqui nos bastidores, Enio, que foi um dos poucos alunos que estudou e se formou em administração rural, um curso que a Universidade de Passo Fundo chegou a oferecer. Eu queria que o senhor contasse aqui rapidamente pra gente o seu início de vida aqui na cooperativa, para depois a gente chegar na feira, na Expo Direto. Eu entrei na Cotrijal, Thaís, como estagiário. Eu fiz o curso de técnico agrícola e na época a própria cooperativa ia atrás do filho de algum produtor que tivesse se formado para trabalhar na cooperativa. E eu entrei na cooperativa e consegui trabalhar muito bem com os associados, me identifiquei muito, e os associados desde o início já tinham uma confiança muito grande na minha pessoa. E isso foi crescendo, isso foi meio que mágico, assim. Então é o Enio, e eu fiquei muito conhecido, até pela forma com que eu trabalhava, e eu me dedicava muito. Eu sabia muito da parte agrícola, tinha me preparado, era um técnico agrícola muito bem formado, e aí eu entrei como estagiário, e em seguida fui contratado, e depois eu tive a oportunidade, sim, a UPF abriu o curso de administração rural, que foi muito bom. E na época eu tive professores excelentes, os professores da agronomia, muitos deles, os professores da economia, professores da administração. Foi um curso muito bom que a UPF teve. Depois ele deixou de existir. E se dizia que não precisava. Hoje só se fala em administração rural. Então eu estava certo já naquela época. Eu sou formado em administração rural. Depois eu fiz algumas especializações em cooperativismo, em gestão do agronegócio. Me formei também numa pós-graduação em marketing. E passei a ocupar uma outra função dentro da cooperativa, que foi trabalhar diretamente com o quadro social, organizar o quadro social. E nesse período que eu estava à frente da organização do quadro social, a Cotrijal foi considerada a cooperativa com o quadro social mais organizada do Brasil. Foi uma premiação da OCB, premiação muito robusta em Brasília, e o associado da Cotrijal muito bem organizado, e tudo que nós somos hoje é fruto de um trabalho que nós fizemos juntos. Evidentemente que juntos, não sozinho, mas liderei ele. Então, o quadro social da Cotrijal é um quadro social muito fiel, é um associado que tem orgulho da cooperativa, e isso se demonstra na prática. Eles brigam pela cooperativa. E junto com isso, nós conseguimos também fazer com que nós tivéssemos a Expo Direto. E quando se falou em realizar aqui a Expo Direto, nós começamos a olhar esse local aqui, era tudo diferente, tinha um mato de eucalipto ali em cima, e a gente foi desenhando e fizemos a primeira edição. E a primeira 26 anos atrás? 26 anos atrás, né? Foi no ano de 2000 a primeira edição. E ela já foi de sucesso. Claro que nós não sabíamos nada de organizar uma feira, de fazer uma organização dessa. Aí começou-se a divulgar, fazer a divulgação. Começamos a colocar placa na beira da estrada. Não se tinha as ferramentas que tem hoje, que nós estamos aqui, nesse momento aqui, sendo filmados. Com ar-condicionado, com internet, né? No conforto aqui. Não se tinha nada disso. E ela foi crescendo, e as pessoas começaram a perguntar, com os nossos 37 painéis na beira da estrada, nas rodovias, nas BRs, o que é essa Expo Direto? O que é isso? Onde é que fica isso? Ah, fica em Nome Toque, mas Nome Toque fica onde? Ah, fica lá perto de Passo Fundo, na região do Planalto Médio, e foi se consolidando. E nós conseguimos colocar Nome Toque no mapa através da Expo Direto. Agora deixa eu perguntar a visão do visitante, porque o professor Mauro tem cerca de 35 anos de vivência aí no agro. Professor, o senhor acompanha a Expo Direto desde a primeira edição? Bom, eu estou há 36 anos na universidade, quer dizer, do agro há mais tempo, mas de qualquer maneira, na primeira edição, teve uma primeira edição que foi em Carazinho, que foi uma primeira tentativa. Depois, quando a Cotrijal assumiu, a universidade participa desde a primeira. Então eu não cheguei a participar da de Carazinho, mas participei da primeira aqui. Viu a feira era uma nascer barraca. O professor Elmar Floss, que na época era pesquisador da do programa Aveia, ele trouxe a pesquisa da aveia para fazer parte do processo. Então a Universidade de Passo Fundo, ela está desde a primeira edição como parceira. E você viu essa feira nascer também? Pôde acompanhar isso. Eu me lembro numa ocasião que nós estávamos aqui, numa quinta para sexta-feira,
de repente começou a levantar um tempo feio, temporal, e tinha a Embrapa do lado, e a nossa barraca, como ela estava um pouquinho em declive, e aí começou um vento, entortou nossa barraca, fomos correndo lá pro lado da Embrapa, nos apoiamos, ainda bem que ninguém se machucou, mas o nosso estande foi parar no meio da estrada, aqui da rua, que na época nem grama era, ainda era uma tentativa, né, de criar o gramado, e hoje essa beleza toda que a gente tem. Que loucura, então, a gente pôde né? acompanhar um pouquinho dessa evolução. Isso, imagino para Cotrijal como é gratificante você ver esse crescimento, e cada ano melhor, né? Então eu, como participante, também é legal ver, mas acredito que a Cotrijal tenta sentir esse orgulho cada vez maior da pujança que é essa feira. Até que na primeira edição nós colocamos nas avenidas, nas ruas, nós colocamos uma brita. Daí no ano seguinte, não, mas vamos melhorar isso, vamos plantar grama sempre verde. Aí fizemos as ruas eram de grama sempre verde, e onde é que estavam os estandes, nós fomos atrás de casca de arroz. E aí choveu e as avenidas elas começaram a ceder, porque uma grama, quando tem muito pisoteio, ainda mais sempre verde, ela começou a afundar e se transformou num barro. Tinha gente caminhando com as calças molhadas até o joelho, e aí eles iam nos estandes onde tinha casca de arroz, parecia um croquete as pernas do pessoal. E aí começou a evolução. Puxa, mas isso aí não vai dar certo. Aí começamos com calçamento. Olha as histórias da Expo Direto que a gente está relembrando aqui, né? Sim, e muito stand aqui que a gente teve problemas. Não era um material como é hoje. Hoje tudo é engenharia, muito mais forte. Tem stands aí que são realmente uma verdadeira... são construções, dá para se dizer, quase fixas, né? Então isso melhorou muito, melhorou tudo. Os próprios expositores foram melhorando. Hoje isso realmente anda sozinha. Ela já fala por si. Só para o Enio já visitou, com certeza, né? A feira nos Estados Unidos, a Farmer Progress Show, né? Sim, ela sim. é itinerante. E lá continua ainda a ter situações como essas que ele colocou. Não tem essa maravilha aqui de, se você vem, você nem sujar os pés aqui. De tão bom o capricho, o cuidado, além dos estandes, claro, mas a estrutura toda, o cuidado, a limpeza. Eu acho que isso é um grande diferencial também, que projeta o agro, claro, mas projeta o município, a região, para o país, para todas as áreas em si, que trabalham dentro do agro e fora do agro também. E até quem não é do agro, se tiver oportunidade durante a semana de vir aqui para ver o que é organização, o que é um exemplo, onde pode, quando uma comunidade se une, trazer os benefícios que traz. Não só, como eu disse, para o agro, mas para todo o município e para a região, né? Nós, com relação às outras feiras no mundo todo, eu conheço várias feiras e a gente visita. Na verdade, isso é uma afirmação absolutamente tranquila que eu faço. Não, segundo os 80 países que vêm aqui, tudo que a gente viu no exterior, não tem parque igual no mundo como esse aqui. Todo ele tem drenagem, ele tem a água, toda ela, o parque tudo estruturado, e com o calçamento que tem aqui, pode chover, não se suja os pés aqui. Então, realmente, nós conseguimos aqui algo fantástico que, sem dúvida nenhuma, quem vem aqui de fora comenta isso. Então, bom, a gente já viu que a Expo Direto cresceu muito. Do pó do arroz, né, para essas calçadas belíssimas e para essa estrutura de banheiros, iluminação e de água. A Expo Direto cresceu. O agro, professor Mauro, se desenvolveu também nessa mesma velocidade nas últimas décadas, ou seja, a tecnologia veio para ficar. Esse é um caminho sem volta na vida do produtor rural. O quanto o agro cresceu nos últimos tempos? Sem dúvida nenhuma, o crescimento do agro está a olhos vistos, é onde a gente circula, vê esse crescimento. Se a gente pegar mesmo aquele número que eu coloquei de área cultivada, nós tínhamos aí 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós tínhamos aproximadamente 3 milhões de hectares de soja, 3 milhões e 200. Quando eu comecei a dar aula, eu falava assim, nós estamos com 13, quando chegar a 3 milhões e meio de hectares, não vai passar disso. E como é que se viabilizou plantar 7 milhões de hectares?
usando áreas que ninguém imaginava, a partir da tecnologia. A tecnologia no sentido macro, as empresas de melhoramento, desenvolvendo materiais com ciclos diferentes, com adaptação às condições de ambiente, ou seja, uma condição que nos dá, viabiliza o produtor a investir dentro do processo. Então essa tecnologia, sem contar a parte de máquinas, como a gente tinha, como a gente via, como a gente vê ano a ano, chegando hoje na agricultura 4.0 já, ou seja, informática, a parte de georreferenciamento, a parte de toda a digitalização das máquinas, das ações, e que estão crescendo. Claro que nós temos muito ainda a usar essas tecnologias, mas que estão disponíveis para o produtor, por N razões que a gente pode até pontuar depois com mais calma. Eu quero fazer essa pergunta para o professor Mauro, mas vou fazer primeiro para o vice-presidente Enio, porque a gente vai liberar ele em seguida aqui para cumprir sua agenda durante a Expo Direto. Na sua visão, Enio, quais os principais desafios? Se o senhor fosse listar assim 3 desafios a serem enfrentados pelo produtor rural, pelo agronegócio hoje no Brasil, quais são eles? Olha, o primeiro desafio, eu queria dividir um pouco o Brasil com o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós temos um desafio maior, em função dos fatores climáticos que nós tivemos nesses últimos 5 anos, onde praticamente todas as safras, de uma ou de outra forma, foram frustradas, e isso fez com que o estoque de dívidas do nosso agricultor do Rio Grande do Sul fosse maior do que em outras partes do país. Sabemos que lá para cima também tem muitos desafios, em outros estados são outros os desafios, mas quando você não colhe, tem problema de produção, mesmo tendo condições de ter uma alta produtividade, como é o caso do Rio Grande do Sul, nossos produtores eles foram preparados ao longo desses últimos anos, através de toda a nossa área técnica e de todo o conhecimento que é transmitido pelas universidades. Aqui falo e quero elogiar a Universidade de Passo Fundo pela sua linha, pela sua postura, pela sua formação de verdadeiros agrônomos profissionais, formados ainda do estilo como tem que ser. Nós crescemos muito em termos de podermos ter grandes produtividades, mas a produção não veio em função da frustração. Então o desafio do Rio Grande do Sul é falta de recursos aqui para o nosso produtor. Tecnologias têm disponíveis. Esse seria um desafio. Esse seria um grande desafio. E o outro desafio nosso aqui é nós conseguirmos equacionar aonde é possível, porque nós temos lugares que é possível, nem todo o estado pode, nós temos um sistema de irrigação adequado, que isso é uma coisa que é um pleito e que eu ouço, que eu vejo, que pela minha vivência, e falo com isso com muita tranquilidade, cada vez que nós temos uma Expo Direto se fala em irrigação. Aí muda o secretário, muda aí de novo aquele mesmo tema, aí vem outro secretário de novo, irrigação. Mas tem que ter uma política de Estado, não é política de governo e fazer discurso aqui como se faz. Então aí não vai a lugar nenhum. Nós precisamos enfrentar isso e me parece que hoje, de novo foi dito aqui que nós iremos enfrentar isso. Vamos a Brasília amanhã para falar sobre temas lá, mas enfim, os grandes desafios que eu vejo é a questão da falta de recursos e juros adequados. Os juros são muito altos, o custo de produção está elevadíssimo e nós precisaríamos de um seguro agrícola adequado também, como tem nos Estados Unidos. Eu trabalhei nos Estados Unidos, lá o produtor tinha e tem seguro e faz o laudo próprio, não precisa nem fiscal. Ele faz o seu laudo, dá lá para a instituição onde ele financiou e recebe sua indenização. Isso é em outros países também que trabalham de uma agricultura de outra forma. O Brasil tem esse potencial enorme, um país que tem a maior produção de soja do mundo, mas o risco ele é 100% do agricultor. É muito risco, é muito investimento para você não ter nenhum seguro. Outro desafio que eu vejo, e eu acho que esse tem que ser trabalhado, é a sucessão do campo. As novas gerações que vêm, elas não estão tendo o estímulo necessário, talvez até por parte dos pais sim, mas como ele enxerga que a dificuldade é tão grande nesse meio rural, muitos deles, eu não quero isso aqui para mim. Tem que ser bem o contrário, nós precisamos estimular o jovem a estar na propriedade e jovens, inclusive com formação. Porque a agricultura está cada vez mais desafiadora, você não pode mais errar, você não tem espaço para erros. Então, eu penso assim que temos muitas oportunidades, mas os grandes gargalos que nós temos são
crédito adequado, com juro adequado para o nosso produtor, especialmente nesse momento aqui, nesses últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. Como jornalista, eu não sei quantas vezes eu já cobri a Expo Direto e foi falado do tema irrigação. Enio, vamos ver se na nossa próxima gravação, quem sabe, o assunto tenha avançado um pouco mais, porque o tema, ele se repete, né? Anualmente. Eu vou aqui agradecer a sua participação. A sua assessora aqui já está me pedindo para lhe liberar, né? Muito obrigada por esse tempo conosco, por relembrar essas histórias bonitas, né, do início do Expo Direto e que a gente tenha cada vez notícias melhores, viu? Com certeza teremos muita coisa para contar da Expo Direto, que se passou, desafios, obstáculos, também da cooperativa, porque a Expo Direto só existe porque nós temos a Cotrijal. Se tivesse a Cotrijal, que tem o nosso associado, que nos permite a fazer a feira, isso realmente tem que ser lembrado também, porque sem uma estrutura forte por trás, como é a Cotrijal, fazendo com que isso aqui funcione do jeito que funciona e com as parcerias que se tem. E mais uma vez, falando na UPF, que sempre esteve aqui, sempre está ao lado, e temos muitos agrônomos formados pela UPF e que fazem realmente a diferença no dia a dia dos nossos produtores. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição para uma próxima oportunidade. Com certeza, obrigada, viu? Prazer, Enio. Obrigada, a gente vai lhe liberar aqui, um abraço, obrigada, viu? Eu vou continuar aqui com o professor Mauro, presidente da Fundação UPF, engenheiro agrônomo, para a gente tratar de alguns números, professor Mauro, que eu sei também que você preparou para a gente, com relação ao contexto. O vice-presidente Enio falou que o Rio Grande do Sul tem uma condição um pouco diferente dos demais estados. Eu queria justamente lhe pedir isso. Nós temos realidades opostas, realmente diversas no Brasil, quando o tema é agricultura, olhando para o país como um todo? Sim, Thaís, nós temos regiões contrastantes no próprio Rio Grande do Sul. Né? E quanto mais nos restantes. Se nós pegarmos no Centro-Oeste, veja como as coisas acontecem. Eles conseguem fazer duas culturas no verão. Eles plantam a soja, colhe a soja e planta milho. Mas se nós voltarmos 30 anos atrás, ou 25 anos atrás, o milho que eles plantavam era só para cobrir o solo. E aí, o que eles encontraram? Eles encontraram uma oportunidade, ou vislumbraram no milho uma possibilidade de agregar renda à propriedade. Então eles não dependeram só da soja, eles tiveram o milho a partir da tecnologia dos biocombustíveis. Eles entraram com etanol de milho, aí viabilizou. Só para dar um número, o Brasil ele tinha uma produção de milho, área cultivada, em torno de 9 milhões de hectares. 9, 10 milhões de hectares há 25 anos atrás. Hoje nós temos mais de 25 milhões de hectares de milho no Brasil. Desses, 5 milhões só são na safra, plantados na época que planta no Rio Grande do Sul. O restante é tudo safrinha, segunda safra. Para quê? Boa parte dele é para produzir etanol, que é o que está sendo usado hoje pela sociedade como um todo, e viabilizando a região. Se a gente vier para o Rio Grande do Sul, nós temos uma dificuldade muito grande em algumas regiões de fazer duas culturas. Mas, por outro lado, nós temos um potencial também grande, que é o potencial do inverno. Então, o grande problema que o Enio até colocou muito bem, a falta de chuva, ela é no verão. Sempre existiu falta de chuva no Rio Grande do Sul. A cada 10 anos, 1 ou 2 anos de falta de chuva. O agricultor, ele cresceu na dificuldade, o agricultor gaúcho, resiliente, né, sempre buscando a sua recuperação. Só qual é o grande problema hoje? Hoje nós tivemos 4, 5 anos de frustração. Se pegar a região... Seguidos. A região de Passo Fundo, não. Mas se eu pegar regiões... por exemplo, tem regiões do estado que nós tivemos 2 anos de seca, 1 ano... safra para ser fantástica, choveu, que foi o ano das enchentes, não conseguiu colher, deixou toda a produção no campo, no ano seguinte deu outra frustração. Então imagina assim, você é o teu emprego, se vive daquilo. Então imagina quem não trabalha aí no agro, que tem o seu emprego. Todo final do mês tu recebe seu salário, né? O agricultor planta, espera receber o seu salário 4, 5, 6 meses depois. E ele investe para isso. Ele tira o dinheiro, busca o apoio. E ele chega à planta e não consegue colher.
Então o que ele está criando? Está criando cada vez mais um distanciamento da capacidade dele se manter na atividade. Nós tivemos números aí, inclusive de perdas de produtores em função do desespero, né? Ou seja, suicídios aumentando em função dessa dificuldade. Então hoje nós temos esse grande desafio. Por outro lado, nós temos um cenário mundial que ela é desafiador. Nós temos aí preço dos commodities reduzidos, né? Então, e não é só soja, pega o arroz. O arroz hoje, na última safra, o agricultor não valia a pena ele plantar. Ele teria prejuízo em plantar arroz. O valor foi tão baixo. Isso pode reverter num primeiro momento para a sociedade ter um arroz barato. Mas ao mesmo tempo gera uma crise para quem? Para aquele mercadinho lá do município, que não vai dinheiro circulando, e tudo isso é em cadeia. Começa a refletir. Pega a região de Passo Fundo. A área de saúde da construção civil em Passo Fundo, ela é forte, mas ela é muito forte em função do dinheiro que circula do agro, né? Agro da região de Passo Fundo como um todo, mas quando eu passo a ter dificuldades de entrada de recursos, todo o setor produtivo sofre com isso. Professor Mauro, você concorda com a fala ali do vice-presidente Enio dos desafios, né? A gente tem um desafio relacionado à falta de recursos, juros adequados, um outro desafio relacionado ao sistema de irrigação, um terceiro desafio na visão do Enio, a sucessão. É mais ou menos por aí o tamanho do problema que o produtor tem para resolver? Sim, eu falando como produtor agora, que eu também tenho sociedade com a família. Nós temos essa dificuldade. Hoje, se você quer um seguro, você tem que desembolsar valores avultantes em termos de seguro. Nós, como temos 4 anos de frustração, o que acontece? Cada vez que você vai pegar o seguro, é óbvio que a alíquota vai ser mais cara. Então hoje já não vale tanto eu pegar o seguro porque é muito caro. Então você começa a fazer o quê? Bom, eu tenho que plantar para voltar a arrecadar. Eu começo a diminuir o investimento na agricultura, ou seja, eu vou ter que cortar alguma coisa. Na vida, no nosso orçamento familiar, se eu tenho que cortar despesa ou ganhar mais, né? Então hoje nós estamos nessa situação, nós temos que cortar despesa para poder se manter na atividade. Então a gente precisa de alguma maneira, como o Enio colocou, não é não pagar, mas condições favoráveis que seja possível o pagamento e equacionamento dessas dívidas que o agricultor tem, para justamente depois ele ter capacidade de investimento novamente. Esse é um dos desafios. Na sua visão como um pesquisador do agro, né? O que mais que tem de desafio? Eu vejo assim, nós temos um que ele colocou muito bem, que é a questão da sucessão. E aí eu tenho um depoimento uma vivência nossa aí da última formatura do curso de agronomia. Nós tivemos aí aproximadamente 45 alunos formando, fui paraninfo da turma. E eu tive a felicidade de ver vários pais entregando o diploma para os seus filhos. Eles eram agrônomos, formados aonde? Na UPF. Curso da UPF, aliás, que está entre os melhores do estado, né? Sempre Exatamente. Figura no topo das pesquisas. E quando a gente vê esses números e vê, acima de tudo, o pai que estudou na agronomia trazendo o seu filho para fazer agronomia e entregando diploma, eu fico seguro que nós estamos no caminho certo de treinar pessoas ou capacitar pessoas para essa sucessão, para essa continuidade dentro do sistema produtivo. Então esse é um ponto importante. Mas eu acho que tem outros desafios aí, que aí é um desafio mais de a gente olhar o que nós fizemos. Até os 4 ou 5 anos atrás, nós tivemos 6, 7 anos de produtividades altas, de retornos favoráveis para o produtor. Aí eu vejo produtores que se capitalizaram naquele momento, que hoje estão com dificuldade, mas conseguem passar, ou seja, eles têm um fôlego maior para passar essa dificuldade, né? Por isso que alguns estão melhores, professor Mauro, e outros numa situação não tão Exato. Boa. Isso é o que talvez Essa é uma das razões. Tá. Nós temos produtores que claro que estão sofrendo, né? Mas eles conseguiram ter uma estabilidade na sua produção, tiveram naquela época, conseguiram fazer uma reserva, cuidaram muito com o investimento. E aí tem uma questão importante, que aí o agricultor ele é exposto a isso. Quando você começa a ter muita oferta de crédito, é natural que você vai pegar esse crédito, né? Só que quando você tem essa dificuldade, você também aí começa a gerar os problemas. Mas nós tivemos problemas de situações de ter crédito à vontade. Hoje o setor de máquinas está difícil, porque não tem crédito mais.
nem do governo, e nem o próprio agricultor tem condições. E nem capacidade, às vezes, porque tem a questão do limite lá, do financiamento, que ele vai poder ter esses recursos. Então, são situações como essa. Mas vamos olhar para o positivo. Né? Eu sou filho sou o último de uma família de 7, e eu sou um otimista com os pés no chão. Otimista realista. Realista. Eu sempre acredito que com trabalho a gente vence. O meu pai dizia, quando ele dava essas frustrações, ele dizia, bom, tendo mandioca, ou plantação de mandioca, um feijãozinho na propriedade, eu passo o ano. E era isto. E hoje nós temos a questão de focar numa cultura só, uma espécie vegetal só. E nós temos que diversificar. Essa não é a melhor alternativa hoje, né? Focar numa cultura só. Eu jogo todo com a história da galinha, né? Todos os ovos numa cesta só. Colocar. Então nós temos possibilidades. Eu falei bem no início que nós cultivamos um determinado número de área no verão e não cultivamos no inverno. Então, perspectiva que nós temos. Nós estamos num cenário hoje de biotecnologia crescendo, de tecnologias, mas temos o biocombustível. Eu acho que essa é a grande bandeira que nós temos que investir. Vamos pegar o exemplo de Passo Fundo. O que o poder público e a sociedade ganhou com o biocombustível? Vocês todo mundo tem noção disso, né? Mas como é que aumentou a receita de ICMS por município, a receita do município de Passo Fundo? Essa melhoria do bem-estar social, a cidade está bonita, está legal, está muito bonita a cidade em vários aspectos. Da onde é que veio isso? Nós sempre tivemos forte a questão de serviços, saúde e educação. Mas o grande diferencial foi quando uma indústria trabalhou ou conseguiu investir ou trazer para o município a transformação de um produto que nós tínhamos na região que era soja. E canola, 20 anos atrás, quando chegou começou BS Bios, hoje BA. Começou com canola, depois veio como pano de fundo para poder estar lá dentro. Né? Claro que tem políticas governamentais para incentivar a composição do combustível, mas está aí o resultado. Então a própria Cotrijal, junto com outras cooperativas de Sarandi e outras, estão trabalhando também para incentivar uma indústria, para desenvolver uma indústria de biodiesel em Cruz Alta. Nós temos agora a perspectiva de inverno, das culturas de inverno. Vamos pensar assim no primeiro momento, canola. Canola está crescendo, é uma alternativa de cultura para o produtor. Então o produtor não fica só dependendo da soja, ele passa a ter o trigo, que já é uma tradição nossa, embora com aqueles 1,5 milhão de hectares, e a canola crescendo. Então eu começo a ter receita não só na soja, eu começo a ter receita em outros. E aí vem novamente o biocombustível. Aquilo que eu falei lá do Mato Grosso, que desenvolveu o milho, que o milho hoje está crescendo, né, com etanol, nós temos o etanol que está sendo trabalhado dentro da pesquisa de cereais de inverno. Novamente, Passo Fundo vai liderar, né, além de outras indústrias no estado, a produção de etanol a partir de cereais de inverno. Mas também, além dos cereais de inverno, me dá a possibilidade de trabalhar com milho. Então eu vou poder, de repente, dentro do sentido agronômico, a rotação de culturas, a diversidade é importante. Então eu não repetir soja na mesma área, se eu tiver milho, tiver mercado. Então tudo isso vai dar uma capacidade do agricultor passando esse momento crítico. E Thaís, eu tenho a minha idade toda aí de agricultura, desde que eu me conheço por gente, nós tivemos secas, como eu disse. Então cabe a nós ter essa condição. E aí hoje o agricultor jovem ele tem essa dificuldade. A característica hoje geração, da geração ansiosa e tal, ou querendo vencer etapas. Mas a agricultura é um exercício de resiliência, de paciência. Mas, professor, se sempre houve secas, por que agora a situação fica mais dramática? Porque a gente tem uma área plantada maior, a gente tem uma dependência maior dessa cultura. Se isso é cíclico, né? Isso na verdade, assim, há dependência, com certeza. Mas o que acontece? Nós nunca tivemos 3 anos seguidos de seca. Nós tivemos 2 anos. Entendi. Tá? Então, o agricultor com 1 ano de seca, ele precisa de 3 anos bons para pagar aquele ano de seca. Precisava. Hoje, com 4 anos de seca, ele só vai conseguir uma enchente para algumas regiões, ele vai precisar de 7, 8, 10 anos para recuperar o que ele pagou, o que ele tem de prejuízo. Porque hoje os custos são mais altos, né? Nós temos um conjunto de fatores que está também impactando.
o preço dos commodities está baixo. Para ter uma ideia, nós já tivemos preços da soja 180, 190 reais. Hoje nós temos 120 reais a saca. Nós temos aí um cenário que é pontual que é do momento agora. Nós temos uma guerra que vai impactar no principal custo do produtor na hora de colheita do combustível, do transporte, da colhedora do combustível. Então hoje não está faltando óleo diesel para a bomba do posto, mas está faltando para aquele produtor que tem que abastecer o seu tanque na propriedade, que vai começar a colher semana que vem. Então imagina a gente perder, ou poder perder, num cenário catastrófico, e perder soja por não ter capacidade de tirar o produto do campo. Então por isso que eu acho que tudo isso vai agravando mais a situação. Agora já ficou uma mensagem bem importante aqui, que é resiliência. Agronegócio é resiliência. Professor Mauro, você também é um consultor, um palestrante desse assunto. O que você daria? E o agronegócio é a sua vida, né? Desde sempre, da vida familiar, a sua vida profissional. O que o senhor diria aos produtores rurais como um conselho, né? Como orientação, assim, focar em quais áreas ou quais situações para que se possa ter uma vida melhor no campo? Eu tenho a menor dúvida que passa pela gestão. A gestão da propriedade, de a gente trabalhar as questões desde a comercialização. A gente tem que começar a pensar não em querer receber o melhor preço sempre. Eu tenho que trabalhar inicialmente com preço na comercialização, travar um determinado valor da minha produção para cobrir o custo de produção. Depois eu vou especular no ponto. Então, isso a gente tem que começar a não vender tudo no mesmo momento, vender com antecedência isso, criar esse hábito de gestão diferenciada. Começar a olhar os mínimos detalhes. Anos atrás, eu tinha quando começou a agricultura de precisão. O que é isto? É você usar máquinas para ajudar a tomar decisão melhor. Eu dizia sempre assim, vamos inverter a palavra, vamos ter precisão na agricultura. Ou seja, fazer o básico bem feito. Já dizia um grande colega nosso, Dirceu Gassin, fazer o básico bem feito. E fazer o básico bem feito significa ter conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, tenho que buscar esse conhecimento para me dar essa condição. Então eu começaria assim, estruture seu solo. Para quê? Para reservar mais água. Vai solucionar o problema? Não, mas vou deixar uma planta mais preparada para o ambiente ruim. Outro ponto, vai passar essa fase. Nós temos perspectiva do ano que vem de ter outra condição de clima. Então vai passar. Talvez no ano que vem a gente discuta, não consigo colher bem trigo, mas vou colher bem soja. Então vai passar isso. Só que a grande dificuldade hoje é como a gente vai passar essa ponte, atravessar este rio. Hoje a gente está no meio de uma ponte. E gente, ou condições que está puxando a gente para cair dentro do rio. Mas é só dar condições e a gente vai conseguir atravessar isso. Bom, temos um curso de agronomia na Universidade de Passo Fundo, na qual, professor, você já foi coordenador, diretor desta unidade, um curso que há pouco a gente falava também com o vice-presidente Enio, está entre os melhores cursos do estado. O conhecimento, como você falou aqui, entre os conselhos, é algo que vai fazer muita diferença para o produtor. Sem dúvida. E não é conhecimento só. Vamos pegar uma situação assim, o agricultor às vezes compra uma máquina. Se pegar hoje as máquinas, elas só faltam falar. Os recursos que tem numa colhedora, numa semeadora, num pulverizador são fantásticos. Você comanda pelo celular. Comanda pelo celular, está interligado. Agora, eu compro uma máquina que vou pagar um pulverizador 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais. Olha bem, 1 milhão... 1 milhão de reais, né? 1 milhão de reais, 1 milhão e 200 mil reais. Ou seja, é dinheiro, gente. E muitas vezes ele compra e não usufrui tudo aquilo. Por falta... de capacitação de quem vai operar. Então hoje a gente às vezes se debate, da busca de empregos no meio urbano, com salários muitas vezes que são salários interessantes, mas são bem inferiores ao salário que um operador de máquina capacitado pode receber. Então nós temos que cada vez mais capacitar o produtor, capacitar o engenheiro agrônomo, mas capacitar a mão de obra para usar todos os recursos que tem. Então, quando a gente pensa numa produção que eu tenho que investir essa quantidade, eu estou falando de um equipamento só,
que é um dos mais baratos, o pulverizador. 1.200.000, 1,5 milhão de hectares, de reais. Né? Se eu pensar numa semeadora, 2, 3 milhões. Se eu pensar numa colhedora, né? Então é muito dinheiro isso. Então eu tenho que usufruir o máximo dessa tecnologia. Isso precisa treinamento, capacitação, conhecimento. Então a universidade nesse ponto, e aí não é só agronomia, o próprio Enio se formou em economia rural, nós evoluímos para o agronegócio, nós temos cursos de agronegócio que dá essa noção de gestão, nós temos a diversificação, a veterinária, como uma parceira importante dentro desse desenvolvimento do agro, que é uma outra alternativa. Nesses 7, 8 milhões de hectares de inverno, tem regiões que têm aptidão para a produção animal. Nós podemos integrar a receita produtora além da soja, o gado em termos de carne, em termos de leite, ou seja, nós temos várias possibilidades. Mas para isso precisa ter conhecimento, gente e apoio dos setores públicos a esse produtor. Que bacana, olha, estou impressionada aqui que o professor Mauro, ele tem esses números todos de cabeça, né? E a gente poderia ficar conversando aqui por horas sobre esse assunto que impacta muito a nossa vida. Professor Mauro, olha, muito obrigada. Hoje as perguntas não são relacionadas à fundação, na qual o senhor é presidente. Hoje a gente queria isso mesmo, fazer com quem acompanha a Rádio UPF ter esse banho geral de conhecimento sobre o agronegócio. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Thaís, obrigado. E eu sempre... eu brinco que os meus clientes, entre aspas, e meus alunos, eles sempre têm a mesma faixa etária, 18 a 22 anos, 23 anos. Só que eu vou envelhecendo. Mas eu rejuvenesço quando eu venho para a feira, como eu vim hoje de manhã com uma turma com quase 50 alunos, e poder conversar com eles e levar eles e ver os olhos deles brilharem com a tecnologia. Encontra ex-alunos aqui também. Exatamente, que eu sei eles ficam lhe abraçando aqui na feira. Isso é fantástico, a gente não tem preço que pague. Então a gente poder dividir um pouco com a sociedade isso é o que é mais gratificante. Que bacana. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, viu? Olha, o Pod Café de hoje que trouxe esse mar de informações a respeito do agro, esse segmento tão importante. Participou aqui do programa o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, professor doutor Mauro Rizardi. A gente vai ficando por aqui. Olha, já fica de olho aí, aguardando o próximo podcast, porque a gente chega sempre com informações de ponta, de primeira para você.